Apresento agora o professor Dr. Renato Levin Borges, o nosso próximo palestrante, conhecido nas redes como Judes, dos canais Need for Speed, promotor das lives mais interessantes, instrutivas e divertidas da rede. Recomendo a todos acompanhar o seu canal YouTube, seu Instagram, em breve seu TikToker. Ele promete ser um influente TikToker, né, Judes? E Judes, permita-me referir a você pelo seu nome de guerra, seu alias, sua identidade. Judes é bacharel e licenciado em filosofia pela PUC Rio Grande do Sul, mestre e doutor em educação pela pela URGS, com tese sobre extrema-direita, professor da Rede Municipal de Porto Alegre, e ele falará hoje sobre antissemitismo e o ataque às escolas. Eu pretendo abordar rapidamente aqui a questão dos ataques às escolas para mostrar como há uma conexão de uma nova estratégia antissemita barra neonazista que se vincula a esses ataques. Eu quero contextualizar rapidamente dois pontos de inflexão importantes nessa visão. A primeira é dia 20 de abril de 1999, que é quando ocorre nos Estados Unidos o ataque conhecido como o ataque em Columbine, massacre de Columbine, perpetrado por dois estudantes, dois jovens, que acabam, ao final, cometendo suicídio, né? Acabam morrendo e matam mais de 15 pessoas e ferem quase 40 pessoas. A data escolhida, 20 de abril, é a data de nascimento de Adolf Hitler, que nasceu em 20 de abril de 1889. Então, 110 anos depois, esse ataque emblemático marca uma nova fase de ataques que eu vou falar rapidamente, de uma teoria, de um modo de perceber a disputa racial, entre aspas, né, essa crença da extrema-direita neonazista, que precisa do antissemitismo por óbvio, que é o aceleracionismo. E o outro ponto que eu quero trazer é que lá nos anos 80, foi publicado, no começo dos anos 80, foi publicado um livro que é praticamente a Bíblia dos neonazistas nos Estados Unidos, escrito por William Pierce, que é Os Diários de Turner, Turner Diaries, que conta, que é um romance muito mal escrito por sinal, mas que se torna a Bíblia deles, que conta uma sublevação dos supremacistas brancos nos Estados Unidos a partir de atentados a prédios do governo e, além da guerra racial, do assassinato de judeus e negros nesse romance do Pierce, que vai ser uma figura fundamental da extrema-direita supremacista branca estadunidense, também, além disso, vai ir atrás dos traidores da raça e vai propor, e o personagem principal ele comete, ao final, um ataque nuclear suicida contra o Pentágono. E essa informação é importante para quando a gente vai pular para outra figura que vai ser fundamental no imaginário dos jovens que atacam as escolas, que é o Andrés Breivik, o norueguês, né, que acabou matando mais de 70 pessoas. Isso, boa parte, tem até um filme já retratando essa história dele num serviço de streaming. Ele vai numa ilha na Noruega, onde está tendo uma convenção do Partido Social Democrata, e mata, sobretudo, lideranças jovens desse partido, né? Mas antes disso, ele explode num prédio governamental uma van. A primeira cena dos Diários de Turner é uma van explodindo na frente do prédio do governo. O maior ataque nos Estados Unidos terrorista antes das Torres Gêmeas foi o ataque de Oklahoma City, o Bombing of Oklahoma City em 1995, que ocorre como uma van explodindo num prédio governamental, matando quase 200 pessoas. Por que eu estou fazendo esse laço? Primeiro, porque a origem do imaginário de uma extrema-direita neonazista, supremacista branco, portanto, antissemita, migra daquela constituição clássica dos grupos neonazistas, que tem uma hierarquia, que tem um planejamento de tomada de poder a médio e longo prazo, para ataques que vão estar dentro do imaginário do que a gente chama de aceleracionismo. O que é aceleracionismo? O aceleracionismo é posso dizer grosso modo, uma corrente filosófica que pretende isso, já tem traços tanto na esquerda no pensamento de Marx, mas que a extrema-direita vai operacionalizar principalmente a partir do grupo de Nick Land,
que quem faz parte desse grupo, para vocês terem ideia, é o Mark Fisher, aquele pensador que trata do capitalismo realista, um pensador de esquerda que posteriormente comete suicídio. O aceleracionismo propõe que é necessário, no caso, vou primeiro no caso de Marx, de acirrar as contradições do sistema capitalista para com que isso irrompa, né, o processo revolucionário. A extrema-direita vai pegar essa ideia, os neonazistas, e vão fazer com que os ataques e os atentados façam colapsar o tecido social, façam colapsar as instituições, façam colapsar o Estado de Direito, para, no final, a guerra racial se instaurar, para ser insustentável o modo que a sociedade, em alguma medida, eles vão reconhecer, né, que a modernidade, a democracia liberal promove, então, um certo grau de tolerância com as minorias, que eles entendem como aquelas que corrompem a sociedade, que acabam destruindo aquilo que eles acreditam ser a raça branca, e, portanto, o aceleracionismo vai ter essa ideia que e muitas vezes vai ser muito difícil a leitura para muitas pessoas de por que se fazem um ataque se eles não vão conseguir tomar o poder. Porque o interesse não é tomar o poder, o interesse é causar desordem, causar violência e causar o rompimento do tecido social. Bom, isso é o aceleracionismo. E agora eu vou trazer isso para as escolas, os ataques às escolas. Ainda nessa Bíblia dos neonazistas, que é o Diário de Turner, ainda havia uma organização de grupos. Então a gente ainda pensava em uma organização em células, ainda acontece, né? Esses grupos antissemitas de extrema-direita ainda se organizam em células, mas posteriormente ele escreve um outro texto que se chama Hunter, que é caçador. Esse texto vai ser uma chave fundamental para a gente entender o aceleracionismo, que vai ter uma das suas faces no ataque às escolas. E quando eu falo do aceleracionismo, eu estou falando de um aceleracionismo neonazista, supremacista branco e masculinista, cujo centro é o antissemitismo. Eu já vou explicar por que o antissemitismo é o centro de todos esses ataques. Nessa outra novela do Pierce, no Hunter, a figura principal não é uma organização ou organizações supremacistas brancas. É um indivíduo que começa a caçar, começa a matar aqueles que não são brancos, para garantir, então, a branquitude, a hegemonia branca estadunidense. E isso dá uma outra dimensão que a gente começa a entender os ataques às escolas, que normalmente são perpetrados por um ou dois atacantes à escola, duas pessoas no máximo eles costumam fazer. Se criou, então, uma leitura, que é uma leitura problemática e errada para entender o fenômeno dos lobos solitários. E a gente vai entender esse fenômeno, e aqui eu menciono, sobretudo, o trabalho das minhas amigas Tatiana Azevedo e Letícia Oliveira, que fazem monitoramento das redes de radicalização dos jovens nas redes sociais, inclusive colaboraram com o relatório de transição do governo Lula, do mapeamento dessas redes, né, de radicalização de jovens para cometer atentados, principalmente nas escolas. O sujeito que toma para si o ataque solitário ou em dupla, ele entra numa lógica de aceleracionismo, que aí eu vou fazer a conexão com essa nova forma de antissemitismo. Por quê? Concordando com a perspectiva do professor Michel, e que tem como uma das suas principais referências, uma das minhas principais referências para entender o antissemitismo, que é o Moshe Postone, que é esse imaginário conspiratório. Toda a teoria da conspiração, ela é uma modulação ou desemboca no antissemitismo. Porque aqui pouco importa o judeu como o judeu real, o judeu concreto. O que importa é o judeu imaginário. O que importa é a teoria conspiratória no qual o judeu, e aí a partir da figura do judeu na Revolução Francesa, que é aquele que é o que está dentro e está fora, ou seja, que é garantido na Constituição Francesa pós-revolução, que o judeu tem direitos e ele é, ao mesmo tempo, parte da população francesa, mas ao mesmo tempo tendo uma especificidade como o outro, e eu vou usar esse outro, não tem como escrever, mas imaginem o outro aqui pensado com O maiúsculo, para remeter a Lacan, para remeter essa figura dentro da leitura psicanalítica de Lacan,
que o outro é esse sujeito que só por ser imaginado, ele coloca em risco a minha existência, o que eu entendo como o modo de ser e o tipo humano que deve existir na sociedade. Recorro uma vez mais a um pensador, a um psicanalista, William Reich, que trata do fascismo lá em 33, quando ele diz, olha, a sociedade é investimento do desejo. Então, quando a gente regula quais corpos, quando a gente regula quais gêneros, quando a gente regula qual tipo de etnia ou raça deve existir no imaginário, é uma introjeção de um desejo, de um modo de organizar a sociedade. Os ataques às escolas, que no Brasil vão ter o primeiro caso registrado em 2002, depois um em 2003, e aí tem um lapso até 2011, vão ter no seu imaginário enunciado ou como subtexto o antissemitismo. A teoria, então, e aí a gente vai começar a entender por que a escola é o lugar que esses ataques ocorrem, porque a escola é o espaço da sociedade onde o indivíduo tem que conviver com o outro. Ele obrigatoriamente ele pode crescer numa família extremamente fechada, numa assim valores e constituição de horizonte, ele pode viver numa zona rural, uma zona afastada, que ele tem pouco contato com outros grupos étnicos, culturais, raciais, mas quando ele chega na escola, ele tem que lidar com isso. E não só tem que conviver, não só tem que aprender sobre isso na escola, né? Porque a gente vai acabar aprendendo sobre outros grupos humanos, culturais, etc. A gente vai acabar aprendendo sobre os indígenas, a cultura afro-brasileira, os povos árabes, o Islã, os judeus, de modo geral. Ele vai ter que conviver concretamente com a colega negra, com o colega PCD. Ele vai ter que conviver com outro, com o colega, com colega gay, colega trans. Isso é o espaço, então, onde o outro se concretiza. E a escola passa a ser o espaço, então, onde o outro está presente. Isso é um problema. O outro, ele opera no imaginário, sobretudo. Eu não preciso conhecer um judeu para ter introjetado ou propagar teorias antissemitas. Porque o judeu, ao contrário do que a gente vê no racismo em relação aos negros, o judeu, isso já foi mencionado na fala anterior do Michel, o judeu ele não é o inferior, o visto como inferior ou pintado como inferior, é o contrário. O judeu é aquela figura que é o outro, que sempre é acusado de lealdade à própria judeidade e não à própria nação que ele se encontra, né? Então ele é um agente duplo, ele é visto, ele é pintado assim, e a propaganda nazista faz isso com maestria, mas não só a propaganda nazista, a gente vai ter sobre o stalinismo o judeu sendo visto com muita desconfiança, né? Em vários momentos da experiência stalinista. O judeu, ele é o poderoso, ele domina as mídias, ele domina os bancos, ele domina os meios de comunicação. Se a gente presta atenção na materialidade disso, da ínfima presença a nível global dos judeus, do número material existente de judeus, inclusive de quem controla quem são os donos das grandes corporações e dos grandes bancos, a gente vai acabar encontrando na materialidade uma parcela que não é dominante, que é diminuta. Mas isso não importa, a materialidade não importa para o antissemita, como não importa numa teoria da conspiração antivacina, a ciência. A ciência não importa. O que importa é um imaginário onde há uma grande conspiração, há um grande outro que vem e que só por pensar isso, e a gente tem uma produção de propaganda de grupos neonazistas que colocam o judeu como aquele que financia, e aí eu vou puxar um pouco para uma certa esquerda que acaba propagando isso, como o judeu que financia as pautas minoritárias, como aquelas que vão destruir a coesão nacional, como se o povo brasileiro, como se o povo estadunidense, como se o povo congolês, israelense, palestino fossem um bloco monolítico. Aquela coisa de pensar nos livros infantis
Aí tu olha o desenho da japonesa, ela tá com uma roupinha típica, ela tem uma cor de pele típica. Essa construção do sujeito unitário que o pensador Giorgio Agamben ele aponta lá no Homo Sacer, quando ele trata da experiência nazista e da produção do sujeito da vida nua, ele diz: o sonho de todo nacionalismo, e principalmente nacionalismo extremado, é a construção do que ele chama de um povo sem fissuras. O imaginário da extrema-direita e também um certo imaginário de uma esquerda que propaga isso, e aí eu não vou entrar muito, mas eu produzo textos e conteúdo sobre isso, que é a nova estratégia a partir do pensador Alexander Dugin, pensador russo, muito propagado por alguns grupos aqui no Brasil, inclusive investigados, e eu acho ótimo que isso esteja acontecendo, como a Nova Resistência, mas que vão vender essa ideia de que as pautas minoritárias são produtos, então, do judeu, como o judeu alimentando isso. E aí, fazendo aqui o arco para prender no final a questão do ataque às escolas, o ataque às escolas, então, tem um imaginário, sobretudo, masculinista, da predominância, então, do masculino, de uma retomada da predominância masculina e branca, que tem no antissemitismo a base da teoria conspiratória, quando não enunciada, porque vários deles, a gente vai olhar para Suzano, para o ataque de Suzano, para o ataque de Vila Sônia, dentre outros, que eles usam suásticas, porque o que o nazismo acaba simbolizando nesse horizonte do ataque às escolas? O nazismo, e portanto o antissemitismo, é a eliminação desse outro que corrói, corrompe ou destrói aquilo que eu imagino como o povo sem fissuras, um povo hierarquizado a partir do homem branco na predominância. Então o antissemitismo, e aí finalizando, a captura desses jovens na internet, em redes como Discord, como Twitter, começa sempre com um humor limítrofe, onde o nazismo ele passa a ser normalizado, ele é um meme, e a partir daí que esse sujeito é dessensibilizado por uma exposição contínua à violência, e aí vai ter testes e recrutamentos de mate seu cachorrinho e faça uma live com isso, uma dessensibilização, né, desse jovem, memes nazistas, que a partir do momento que isso se torna engraçado, e a gente olha para todo esse ecossistema dos chants na internet, esses fóruns, que Hitler é apresentado como meme, a partir daí há uma radicalização, há uma captura desses jovens que cada vez mais vão entrando no que a gente, digo, pesquisadores da extrema-direita, vamos chamar de rabbit hole, toca do coelho, cada vez mais. Então, não é uma coisa, as pessoas às vezes acham que tu vai lá e apresenta o nazismo e o jovem pensa, nossa, que legal. Não, isso começa por piada, por humor, por radicalização, por dessensibilização. E aí, o arco é 20 de abril de 1999, o massacre de Columbine, abre uma nova etapa, uma nova faceta do aceleracionismo de extrema-direita, cujo centro é o antissemitismo. E por isso eu sustento que o cerne dessa nova onda de ataques é o antissemitismo modulado ou não modulado, apresentado já como neonazismos, que causam, então, os ataques às escolas. Claro que aqui eu quis dar um panorama, tem muito assunto, muitas abas, mas o que eu queria deixar muito marcado é o antissemitismo é a gasolina dos ataques às escolas, é o centro nervoso que vai se desenvolver no aceleracionismo e que vai desembocar em uma violência crescente, porque a gente tem uma linha ascendente a partir de 2020 dos ataques às escolas. É isso, muito obrigado.